Para a próxima prova vai ter 2 assuntos principais, interferência e difração. Ambas as situações elas estão ligadas com sobreposição de ondas, né? E se dá um valor positivo ou nulo no final quando você interfere com essas ondas. Tem que tomar um pouquinho de cuidado que os fenômenos não são os mesmos, tá? Então vale a pena para começar essa aula definir mais ou menos qual que é o significado quando se fala interferência. E interferência de onda significa o quê? São 2 ondas interferindo. Se 2 ondas estão interferindo, estão fazendo alguma coisa entre elas. Reserva essa informação. Difração. Quando uma onda passa por um objeto, passa perto de um objeto, contorna um objeto que tem a mesma ordem de grandeza, ou próxima, ou não muito maior, né? Que o comprimento de onda daquela radiação. Quando essa radiação passa por esse objeto, vamos pensar numa fenda, quando essa onda passa por uma fenda que tem um tamanho, não precisa ser da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda, pode ser 10 vezes maior, tá? Mais ou menos. O que acontece com aquela onda ali? Você tem um quadradinho, a luz passa ali, aí você joga a luz lá na parede. O que vai aparecer na parede lá? Um quadradinho? Não. Ela vai acontecer coisas lá, né? Para você resumir se vai interferir ou não interferir, você pode falar que ela está difratando. E difratando está ligado com curvar. A luz está fazendo uma curva. Então, se você pegar um quadrado desse e projetar lá na parede, você vai ter um tamanho de quadrado lá. Só que quando você passa a luz por esse quadradinho aqui, para essa fenda, a luz não vai ficar limitada naquele quadrado lá. Ela vai dar uma curvada. Então, esse é o fenômeno de difração, tá? que se coloca. Quando esse feixe ele difrata, ou seja, você tem uma ponte, a onda começa a formar uma onda esférica, por exemplo, ou cilíndrica, né, se você tiver uma fenda, e ela se forma um padrão de difração na parede, você pode fazer com que as ondas que passam simultaneamente nesse orifício se interfiram entre elas e geram um padrão de interferência, junto com o padrão de difração. Tá? Então, em fenda única, está acontecendo a difração porque curva, mas está acontecendo também a interferência, que é essa soma de ondas entre as ondas que compõem aquele feixe. Tá? Então, interferência é isso, construtiva, destrutiva ou intermediária, gera alguma interferência. Que isso pode acontecer, por exemplo, sem ter difração. De que maneira? Você coloca 2 fontes, bem próximas, assim, 10 de diferença, e você usa uma fonte, pode ser micro-ondas, pode ser onda mecânica, pode ser onda de luz, e essas ondas vão ser propagadas. Vai ter uma frente de onda aqui, outra aqui, e quando chegar lá na parede, você vai ter um interparo branco, onde uma onda interferir com a outra de maneira construtiva, você vai ver luz. Do lado, onde é que a diferença de caminho óptico deu um pouquinho diferente, deu uma interferência destrutiva, não vai ter luz. E vai gerar, então, uma interferência destrutiva. Isso é interferência. Tem difração envolvida aí? Acho que não. Ou tem? Se não fizeram onda mecânica, se não fizeram experimento de onda mecânica, ele não tem interferência, difração, reflexão. Difração é aquilo que você coloca um objeto na frente, você gera uma onda mecânica, ela é plana, né? Ou seja, as cristas elas são lineares aqui, você coloca um objeto, então ele dá uma curvada, ele curva. Atrás do objeto, um pouquinho atrás do objeto, uns centímetros lá, você vai ver que vai ter onda chegando lá. Então significa que aquela frente de onda que veio, aquela energia que veio aqui, ela curvou. Aconteceu difração. Tá? Se lá atrás deu o máximo ou o mínimo, tudo bem. Aconteceu difração e também aconteceu interferência entre elas. Tá? Então esse é o assunto das próximas aulas, da aula de hoje, e das próximas que vai falar sobre interferência também, e depois sobre difração especificamente. E quando se fala em interferência, nós podemos falar em interferências que a gente faz nomenclatura como divisão de frente de onda e divisão de amplitude. A divisão de frente de onda, pensa que você está fazendo uma frente de onda e você pega uma parte dela, reserva, outra parte você reserva e você combina ela. E aí você está interferindo, o mesmo feixe está separando, interferindo com ela, e você vai ter padrões de interferência. A divisão de amplitude significa que você vai pegar a mesma onda, então 50% dela vai passar, 50% pode refletir,
e depois você reflete novamente e combina ela, por exemplo. Então você vai ter uma diferença de caminho óptico, não vai? Aquela que refletiu 2 vezes e combinou com ela mesma, vai ter uma diferença de caminho óptico que vai gerar um padrão de interferência. Enquanto que essa divisão diferente de onda, ou seja, que ela tem 2 ondas chegando junto, você separa ela, e quando você recombina, uma passou por aqui, outra passou por aqui. Então você tem uma diferença de caminho óptico também, mas é uma diferença originada pela mesma como é que fala? Separação, você separou aquela frente de onda, tá? Você tem 2 frentes de onda separadas, elas são iguais, né? São originárias da mesma fonte, mas elas são separadas para produzir esse padrão de interferência. Será a divisão de frente de onda e divisão de amplitude. Um exemplo de interferência de frente de onda é a fenda dupla, que vocês fizeram já no laboratório. E o exemplo para divisão de amplitude são filmes finos, né? Onde você tem um filme, uma bolha, como eu falei, você tem uma frente de onda chegando, metade dela passou pela primeira camada do filme fino, outra metade refletiu, essa que passou vai refletir novamente, e vai voltar, e vai recombinar, e vai produzir um padrão de interferência para você observar. Um claro escuro, ou um cor, vermelho, azul, combinação de cores. E isso você está fazendo o quê? Você está pegando a mesma frente de onda, passando 50% e retornando 50%. E esse 50% que passou, ele volta novamente e recombina. Hoje vamos se ater à divisão, interferência com divisão de frente de onda. E para evitar a difração, eu podia colocar 2 fendas aqui, né? Quando você coloca 2 fendas, como vocês fizeram no laboratório, você tem interferência e difração ao mesmo tempo. Então, para evitar isso, nós vamos colocar uma fonte que não tenha difração. Esse aqui não está legal. Aqui está o exemplo de uma divisão de frente de onda. Vocês vão entender já por que tem essa parte inicial aqui. Mas, por enquanto, vamos considerar que você tem uma frente de onda aqui, que sai daquela primeira fenda. Quando essa fenda chega nas 2 outras fendas, aqui está marcado como S2 e o S1, o que está produzindo? Uma frente de onda aqui, que eu escrevi em preto, e a outra que eu marquei em vermelho, e o vermelho saiu daqui. Essas 2 frentes, agora está aqui desenhada aqui embaixo na figura B, você vai produzir o quê? Várias frentes, então significa que essa vai ser uma frente, e esta aqui vai ser a outra. Isso vai chegar aqui no final, no anteparo, e você vai ter aqui, vamos imaginar que isso aqui seja uma luz branca, não, uma luz vermelha. No caso aqui, ele está produzindo essa fonte com um pequeno orifício aqui, mas no nosso caso aqui, como vocês fizeram no laboratório, vocês podem irradiar isso aqui com um laser. E esse laser vai ter o quê? Onde vai ter máximos, você vai ver luz. Onde tem mínimo, não vai ver nada. Aqui você vê luz, aqui você vê luz, aqui também e aqui também. Isso segue sobre toda a extensão onde você consegue iluminar. Só que aqui você tem o quê? Como eu falei já, você tem difração. Onde é que está a difração aqui? Se você fosse falar, coloque uma seta onde está acontecendo difração. Qualquer lugar, se eu tiver um orifício desse tamanho aqui, por exemplo, se eu projetar isso geometricamente lá na parede, vou ter uma certa área, vou desenhar aqui. Se esses raios entrarem totalmente paralelos, a área projetada vai ser exatamente o que está o tamanho do furo aqui. Ali está passando a luz não faz curva, ou faz? Faz. Geometricamente não faria curva, né? Você põe um laser ali, vem para cá, você consegue fazer a triangulação usando o laser, em vez de usar um outro instrumento retilíneo. Só que aqui não. Quando essa onda chega num ponto, vale a pena lembrar em que situação acontece isso. Acontece quando você tem, por exemplo, um orifício grande.
né? 1 milímetro, 1 centímetro, quer dizer, isso vai projetar uma área da mesma maneira. Não está legal esse desenho aqui, vamos fazer assim. Eu coloco um laser vermelho. Então, se essa radiação aqui entrar paralela, isso é meio hipotético, né? Que você não consegue ter um feixe paralelo assim. Você vai fazer uma marca assim. Quando você agora pegar este orifício aqui e fizer um orifício bem pequenininho, da ordem de 10 lambdas, pode ser, por exemplo. E lá em cima vai ser de milímetros, centímetros. De 10 lambdas, agora eu vou pegar o meu feixe, vou irradiar aqui, vai passar somente isso aqui. Ou não? Um diâmetro aqui de quanto? 10 lambda, e o lambda está aqui. E o lambda é mais ou menos quanto? Meio, 500 nanômetros. Meio micro. Essa parte que eu circulei aqui, ó, essa eu vou chamar assim de ótica geométrica. Só que não acontece isso, né? Vocês já viram que não acontece. Por que não acontece? Porque os fótons que estão passando aqui, eles dão uma curvada, né, de fração. Vou fazer um perfil aqui. Se você abrir um pouquinho isso, vocês vão perceber que essa difração não vai curvar tanto, né? E vai acontecer uma coisa intermediária entre o primeiro caso, onde é que é a ótica geométrica, e o segundo caso, que é a ótica, vamos chamar de ondulatória, né? Onde a luz tem um comportamento ondulatório. Ele também tem um comportamento ondulatório na ótica geométrica, só que você não enxerga, porque os objetos que está usando são muito maiores que o comprimento de onda. Isso vai ser falado lá na frente na aula de difração, novamente, tá? Com mais calma. Só que você encurtar, fazer uma situação no meio do caminho, ou seja, abrir um pouquinho esse orifício aí para algumas dezenas de lambda, você vai ter um perfil mais ou menos que se assemelha que vocês viram no laboratório. Que é uma difração, só que você tem uns pontos de mínimo aqui, ó. Significa que houve uma interferência destrutiva nesses pontos de mínimo. E nos pontos de máximo houve uma interferência também, mas construtiva. Tá? Para você evitar este problema de você estudar interferência e difração ao mesmo tempo, nós não vamos estudar esse problema aqui. Nós vamos estudar um problema parecido. E esse problema parecido é o problema exemplificado nesse desenho aqui. E o que esse desenho está mostrando? Um padrão, ou seja, um experimento de interferência, onde você não tem fendas ou dimensões, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, você tem fontes aqui, fontes infinitesimalmente pequenas. Então você tem uma fonte sem tamanho, S1, S2, separadas de A, que seria similar àquela separação entre as fendas, né? E lá longe, no anteparo, você teria aqui um ponto de observação. O que eu tenho aqui? Somente, eu posso escrever aqui, ó, somente interferência. Sem difração. E de cada ponto está saindo uma onda eletromagnética, que está representada na figura B, um E1 e um E2, que ele pode ter qualquer orientação. Vamos considerar primeiro uma onda, vamos considerar aqui, considere polarizada
linearmente, somente, por enquanto. Isso aqui não invalida para outras considerações. Mas vamos considerar primeiro só uma onda polarizada linearmente. E é isso que acontece ali. Você tem dois planos de vibração. A princípio, você não precisa estar paralelo os dois planos aqui. Você vê que o E2 está um pouquinho inclinado para representar essa variabilidade que você pode ter. E quando ela chega nesse ponto aqui, no ponto P, você pode somar os campos. Não pode? E quando você soma os campos, significa que naquele ponto lá que você está vendo claro, escuro, com luz, sem luz, está chegando vários fótons. Você pega todos aqueles fótons ali, faz uma somatória gigante e vê se eles interferem construtivamente ou destrutivamente ou não acontece nada. Tá? Se não acontecer interferência, provavelmente você vai ter luz. Se acontecer interferência, vai ter um valor máximo, vamos falar assim, né? Luz. Se for destrutiva, vai ter um valor mínimo ou zero. Para nosso caso aqui particular, para somar os campos, para este caso, nós temos apenas, ele chamou de E1, né? Apenas o E1 e E2. Então, o seu E final é a somatória disso. Onde o E1, vamos chamar de E01, cosseno de K1 R menos ômega T mais um epsilon, uma fase 1. E o E2, E02, cosseno K2R menos ômega T mais um epsilon 2. Esse epsilon é constante. Constante não varia, né, uma em relação à outra. O ômega é o mesmo para as duas fontes. Significa que é a mesma comprimento de onda. Mesma frequência. E o K1 e K2 muda, porque apesar de ser mesmo comprimento de onda, mas o vetor muda. Tá? Pode ter direções como está mostrando aqui. A princípio são mais ou menos paralelos, mas eles não estão paralelos. Tá? Aqui, ó, o K2 e o K1. Tendo isso, o que você detecta no anteparo tem um detector lá, não tem? Quais são os detectores que você tem lá? E ele detecta o quê? Detecta intensidade. E a intensidade sua é epsilon, velocidade da luz naquele meio, pode ser C no caso, média do campo elétrico ao quadrado, média no tempo. Ou mais ou menos, você pode falar somente que ele é proporcional ou é igual ao quadrado do campo elétrico no tempo. Por que você considera isso? Porque você não consegue ver essa oscilação do campo elétrico muito rapidamente. Além do fotodiodo, você tem um olho também, né? Não é isso? Se você colocar a sua cabeça lá, você vai colocar seu olho aqui, você vai ver vermelho. Você vai deslocar um pouco, vai ver preto. Vermelho, preto, tá?
Então você não precisa necessariamente ter um detector e muito menos você não precisa também ter uma reflexão, né? Você pode colocar um material que espalhe, então onde que bate você tem espalho, mas mesmo assim você está detectando. Esse é o experimento. Então agora eu estou visualizando algo aqui. O que eu quero tirar daqui? Eu quero tirar daqui uma forma de correlacionar o quê? Pensa que eu quero correlacionar o que eu enxergo, que é o I, com o quê? Com os parâmetros do experimento. Por exemplo, corrente de onda. Corrente de onda? Corrente de onda, que seria o ômega, né? Fase. Tem outros parâmetros também aqui que eu posso colocar que não estão ainda especificados aqui, mas é a distância, né? Você vê que lá em cima, naquele experimento, aqui, você tem o tamanho da fenda, que no caso é o A, e também tem uma separação aqui, né? Sei lá, um S da vida aqui. Quanto mais longe você começa a afastar, a posição daqueles máximos e mínimos começa a deslocar, porque você está fazendo uma outra configuração. Então, seriam parâmetros como o A, que eu acabei de colocar, parâmetros geométricos, né? A ou aquele S, que é a separação entre a fonte e as fendas. Mas nesse caso aqui a gente não vai, a princípio, considerar. Mais alguma coisa? O campo elétrico também, né? Porque I é o quadrado do campo elétrico, então vai ter amplitude da fonte 1, amplitude da fonte 2, etc. Deve ter mais alguma variável aí. É essa que eu quero obter, uma expressão que correlaciona a intensidade com isso. Eu vou dar um destaque, como estamos falando de interferência, um destaque para os epsilon aqui. E o que mais pode gerar uma interferência construtiva e destrutiva? Veja essa imagem, essa parte dessa imagem aqui. A fonte, aquele raio que está marcado ali, que está saindo de S1 e S2, ele está chegando ao ponto P. Se a fonte original está em fase, como é que vai ser aquele valor em P? Apesar de estarem curvados, mas o caminho do raio 1 é igual ao caminho do raio 2. Então você não vai ter uma diferença de caminho aí, apesar de estar curvado. Certo? Então significa que não. Pronto, vai ter então uma interferência construtiva. Agora, se eu fizer um raio para cá e para cá, os dois raios que desenhei, eles não são iguais em distância. Sem falar que eu posso colocar agora um cristalzinho na frente do raio 1, que eu vou mudar o caminho óptico ainda. Mas deixa isso para outro dia. Aqui eu estou fazendo o que então? A posição no anteparo, que eu vou chamar aqui, por exemplo, de um P2, vai gerar uma interferência talvez construtiva e destrutiva. E isso depende do quê? Dessa inclinação. E a inclinação depende do quê? Um seno de θ depende do quê? Catetos e hipotenusas. Então, se depende da posição no anteparo e da distância que você tem aí. Ponto de partida. Se este aqui é o nosso feixe, e o nosso E, ele é um E, vou chamar de E1 somente, ao quadrado, mais E2 ao quadrado. Eu posso fazer essa multiplicação aqui, vezes E1 mais E2. Vamos abrir primeiro isso aqui. Vamos falar que isso aqui é a mesma coisa que a média de E1 ao quadrado, mais 2 vezes a média de E1 vezes E2, mais a média de E2
ao quadrado. Quanto que vale essa média de E1? Nós já temos E1, né? Lembrando que é o nosso E1. Ele é um E01 cosseno de K1R menos ômega t mais epsilon 1. E o meu E2, esqueci um vetor aqui, cosseno de K2 menos ômega t mais epsilon 1. Aqui vamos considerar que, vamos colocar em vermelho, que o campo está, por exemplo, em J. Então significa que eu posso escrever tirar esse vetor aqui, ó. Então significa que os seus dois feixes que estão saindo, eles estão orientados aqui. Vamos chamar esse termo de I1. Só a intensidade devido ao campo elétrico da fonte 1 ao quadrado. Isso vai dar a mesma coisa que a média no tempo, isso aqui dá meio, da amplitude. A amplitude é E01 ao quadrado, tá? E o meu I2 é igual à média do campo elétrico da fonte 2. A média temporal é meio e o campo elétrico, a amplitude ao quadrado. Com isso, eu já consigo resolver esses dois termos aqui, ó. E falta somente o terceiro termo, que eu vou chamar de termo 1, 2, que é 2 vezes a média de E1 vezes E2. Esse é o termo de referência, que vai gerar alguma coisa diferente ali no seu padrão ali. Se você observar a intensidade final, o que ela é? I1 mais I2 mais E1, 2. Como que eu resolvo esse E1, E2 aí? Agora eu vou só entrar aqui para deixar vocês resolverem o resto. E01 cosseno eu sumo com esse termo aí com os J's e nós temos agora multiplicar esses cossenos aí. Aqui é produto escalar. Vamos colocar aqui E01, E02 e eu vou reescrever esse cosseno da seguinte maneira: K1R mais 1 menos ômega t multiplicado pelo cosseno também da fonte 2 mais 2 menos ômega t. E vocês vão usar a relação igual a cosseno B, mais ou menos, seno A, seno B. Eu quero transformar aquele cosseno K1R mais epsilon 1, que é o A. Isso aqui é o A e esse aqui é o B. Esse é o A, esse é o B. Eu vou transformar isso em vários cossenos, senos, separar eles. E aí eu consigo tirar para fora o termo
cosseno de ômega t e seno de ômega t. Fazendo isso, vocês vão conseguir separar o argumento, vamos colocar aqui, espacial mais fase, do temporal. Ainda, se vocês lembrarem que o cosseno quadrado de ômega t vale quanto? E o seno quadrado de ômega t vale quanto? No tempo aqui? 1. E a média do cosseno de ômega t vezes seno de ômega t vale quanto? Meio. E o cosseno seno dá 0. Aí vocês vão fazer o seguinte, fazendo esta conta, lembrando dessas definições, aquele termo aqui em cima que eu estou calculando, ele vai valer meio cosseno KR mais epsilon 1 vezes cosseno K2 mais epsilon 2 mais seno, esse seno aqui é K1, tanto faz, K1R mais epsilon 1 vezes seno de K2R mais epsilon 2. Isto aqui dentro vale quanto? Se eu lembrar de novo o cossa A, cossa B, né? Ó. Cosseno A menos B é igual cosseno de A, cosseno de B, mais seno de A, seno de B, que é exatamente o que está lá em cima, né? Então aqui lá eu posso escrever como meio de cosseno de K1R mais epsilon 1 menos K2R mais epsilon 2. E seu termo de interferência, voltando agora lá na frente, você tem isso igual a 2 vezes esse termo E1, E2, que é igual a 2 vezes meio cosseno faltou o termo aqui, o E01, E02 aqui na frente. Lembra que lá na frente, ó, eu estou começando aqui, ó, esse termo aqui, ó, E01, E02, ele precisa estar aqui em algum lugar, né? Tendo agora esse termo aqui, eu posso falar que o seu termo de interferência, que a gente chamou de I12, eu vou reescrever ele como eu usei I0, I1 e I2.
Lembra que eu usei lá o I1 e 2 para o campeonato quadrado do 1 e do 2? Então eu posso falar que esse E01 aqui, ele é raiz de I1 e esse 2 é raiz de I2. Nós tínhamos esse termo aqui, e o I1 era o campo elétrico do 1 ao quadrado. Então, esse meu I2 e o 2, aqui, ele vai ser igual a raiz de I1 e 2 cosseno de um gama. E este gama eu vou reescrever como K1R menos K2R mais ε1 menos ε2. Finalmente, a sua intensidade final lá atrás, ele vai ser um I1 mais um I2 mais o termo de interferência, que é essa raiz aí, I1 I2 vezes um termo que é um cosseno de gama, e aí está o gama. Meio E01 ao quadrado, e aqui meio de E02 ao quadrado. Aí você vê que esse gama, ele vai definir se há interferência entre o quê? Entre as fontes 1 e 2. De que maneira? Se as fontes tiverem um R diferente, né, se mudar a posição deles, vai gerar uma diferença no gama. Se essas fontes tiverem um epsilon, ou seja, uma fase que seja diferente entre elas, vai gerar também um gama diferente. Basta analisar esse gama e você vai saber se vai ter interferência construtiva ou destrutiva. Se o gama for igual a 0, mais ou menos 2π, ou mais ou menos 4π, teremos o quê? Cosseno de gama igual a 1. Aí o meu I final vai ser I1 mais I2 mais 2 vezes raiz de I1 e 2. Se por acaso, um caso particular, de o campo elétrico, a amplitude do campo elétrico da fonte 1 for igual à amplitude do campo elétrico da fonte 2, eu tenho que o meu I1 é igual ao I2, que vai ser igual ao 1 e 0, por exemplo, que eu posso chamar. Nessa situação, você tem 2 e 0 aqui, mais 2 vezes raiz de I0 ao quadrado, e você tem uma intensidade final de 4 e 0. Se gama for igual a menos 1, por exemplo, se for cosseno de gama menos 1, então seria mais ou menos π, mais ou menos 3π, você vai ter o seu cosseno de gama igual a menos 1. Então, você vai ter um termo menos 2 raiz de I1 e I2. Para o caso particular anterior, isso dá I igual a
que significa zero? Destrutiva. E aqui, interferência construtiva. Para um caso geral, eu tenho para qualquer gama, mas com E01 igual a E02, duas fontes com a mesma intensidade, eu posso escrever o meu I, que é I1 mais I2, mais 2 vezes raiz de 1 e 2, cosseno de gama, né? O que eu vou ter aqui? 2 e 0 mais 2 e 0 cosseno de gama. 1 mais cosseno de gama. E aí tem a relação 1 mais cosseno de gama, que vale quanto? 2 cosseno quadrado de gama sobre 2. Finalmente, aplicando isso lá, fica 4, né? 4 e 0, esse termo aí. Cosseno quadrado de gama sobre 2. Vocês já viram um termo cosseno quadrado em algum experimento, né? Não, é interferência de fenda dupla. Este é o perfil que supostamente representa franjas do cosseno quadrado. Isso aqui é um cosseno quadrado. E o que você vai ver lá, se você está usando um laser vermelho, o que você vai enxergar? Você vai enxergar a luz aqui, aqui. Duas fontes pontuais, a gente chegou à conclusão nisso aqui, né? Só que você não enxerga ao longo de X metros aí, né? É restrito. Se é restrito, por que é restrito? Isso aqui é teórico. Lembra que a gente começou com duas fontes pontuais só com interferência. Quando você tem difração envolvida, a difração ela vai curvar até um certo limite. Então é essa faixa, vamos imaginar, que você consegue fechar bem a fenda, as fendas, em que você tem uma área iluminada de 1 metro. Então esses padrões de máximos e mínima interferência vai estar dentro desse 1 metro. Se você abrir um pouquinho as fendas, as duas fendas, e você tem um experimento de fenda dupla, usando uma fenda um pouco mais larga, esse metro de área iluminada vai ser meio metro. Vai ter menos difração. Tendo menos difração, o seu padrão de interferência lá dentro, entre as ondas, devido às duas fontes, vai ser restrito àquele meio metro. Esse é o teórico, a fonte onde a gente começou. E aqui, esse é o experimento prático. Na prática, você tem duas fontes e você ilumina uma certa área. E essas duas fontes vão produzir um cosseno quadrado. Mas além do cosseno quadrado que é por trás ali, você tem um padrão de difração, que é um outro perfil, um seno, com alguns máximos e mínimos também. Então você vai ver isso lá na frente, na aula sobre difração. Então esse experimento de fenda dupla. Como já falado, aqui nós temos interferência, né? E essa interferência, como é que é o perfil dela? Cosseno quadrado de gama sobre 2, lembrando aquele perfil anterior. Mas além disso, nós temos a difração. Que vamos deixar por enquanto falar que é só difração. Você vai ver o perfil dela agora. Nós ainda vamos estudar a interferência, para depois. Aqui coloca para depois. Mas agora eu quero estudar como que se comporta essa fenda dupla no caso real, como aqui. E esse caso real, que é uma fenda dupla, para a gente visualizar, está aqui. Que vocês viram no laboratório, não foi? O
que vocês não tinham era isto aqui. A gente já vai voltar para o que significa isso aqui. Em vez disso, vocês tinham um laser. E esse laser, você quer várias fontes de luz com os seus épsilons constante, com o mesmo lambda, obviamente, também, né? Aí você tem lá no anteparo um Y máximo aqui, ó, que seria o pico máximo. E aí você tem duas fontes, que são as duas fendas, e você tem uma diferença aqui, tá vendo? O R2, que é esse raio para o R1, você tem uma diferença de caminho óptico aqui. Que essa diferença de caminho óptico é aqui. Quanto que mede isso aqui? Tem um θ aqui, tá vendo? Ó? E você tem um A. Separação entre as fendas. Quanto que mede isso aqui? A seno de θ? Pronto. Então, eu estou falando que o meu R2 menos R1 vale A seno de θ. Se o seu R2 menos R1 vale A seno de θ, então o seu K, R2 menos R1, vale K módulo seno de θ. E quanto que vale o gama? Aquele termo de interferência lá atrás. Se você considerar esse epsilon igual para os dois casos, você pode me falar isso aqui, que isso aqui é zero. No caso, eu estou dando só o R. Então, o seu gama, sua diferença vai ser isso aqui. Ka seno de θ. Para grandes valores de S, ou seja, para S muito maior do que A, eu posso falar, o que é S? Distância entre as fendas e o anteparo. Se S for muito maior do que A, eu posso falar que o meu gama é igual a K a θ. Ainda eu posso falar que meu tangente de θ, ou seno de θ, é igual aproximadamente, né? YM sobre S. O que é esse YM aí? Uma coordenada. E no caso de M, eu estou querendo falar que isso aqui é um valor máximo. E quando que isso vai ser máximo? Quando você tem interferência construtiva. E quando vai ser máximo? Quando aquela diferença de caminho óptico for qualquer valor de lambda, onde M pode ser 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, etc. E se este R2 menos R1 for, no caso, M mais meio, onde o M não vai ser 0, vai ser 0 também, mais ou menos 1, mais ou menos 2, ou seja, comum ali então, né? Você vai ter uma interferência destrutiva. Simples assim. O que você vai chegar lá na parede? Aqueles máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. A mesma figura que eu mostrei anteriormente aqui.
Lembrando que agora você tem um fenômeno de difração, então você vai ter uma certa intensidade maior aqui no meio e menor nas laterais. Então significa que essa modulação do cosseno quadrado não vai ser assim, ela vai ser acompanhando onde você tem luz distribuída. O perfil anterior não era 4i0 cosseno de gama sobre 2 ao quadrado? E o nosso gama era igual a K R2 menos R1 ou K θ A seno de θ, então fica A θ, e o nosso θ é aproximadamente tangente, né? Fica quanto aqui? O θ é cateto oposto sobre hipotenusa YM sobre S. Tendo isso, eu tenho agora a intensidade igual a 4 que? I0 cosseno quadrado de gama sobre 2. Gama sobre 2 é KAYM sobre 2 vezes a distância do anteparo. O nosso K, ele pode ser expresso como 2π sobre lambda, e o meu I0 é o que mesmo? E0 ao quadrado, né? E agora eu tenho a intensidade que eu falei no começo lá em função do quê? Do campo elétrico, em função do lambda, em função da abertura da fenda, o A, em função dos parâmetros geométricos aí, Y e S. Também está em função do epsilon 1 e epsilon 2, mas no caso aqui a gente colocou igual a 0. Para fechar essa parte, falta mais um ponto, que passou batido toda hora. 1665, Grimaldi fez esse experimento aqui e mostrou que tem interferência construtiva e destrutiva usando luz do Sol. Um século depois, chega Jung, Thomas Jung, faz o mesmo experimento, um pouquinho rebuscado. E o rebuscado que ele fez, ele obteve melhores resultados. E o rebuscado que ele fez foi isso aqui. Aqui atrás está o Sol. Quando você coloca o Sol, sem essa, no caso aqui tem um orifício, você tem o que aqui dentro? Vários comprimentos de onda sem coerência. Não coerente. Toda essa luz que está chegando aqui são vários comprimentos de onda e não coerente significa que um fóton que está chegando, ele não está correlacionado com o fóton que está vindo lá atrás. Nem no espaço, nem no tempo. Tá? Nem no caso R, nem no ômega T. Só que na hora que você coloca uma fenda dessa aqui, pequenininha, você faz com que está passando para o lado direito somente luz que está chegando aqui nesse ponto. E depois desse ponto, você tem essas frentes de onda aqui. Tá? Quando você faz isso, você garante que você tem uma coerência espacial. Por quê? Você está garantindo que todos os fósforos que estão indo para a direita estão saindo daquela região do espaço ali. Então tem uma coerência no espaço, em R. Todos têm o mesmo R em um determinado ponto. Então você tem coerência espacial. Porque para você fazer esse experimento, você tem aquele epsilon 1 tem que ser igual ao epsilon 2 entre as fontes. Ou constante, pelo menos. Né? Não igual, mas constante. Quando você faz isso, você está amarrando já o argumento do K, do R. Né? Então você tem um epsilon fixo, o K e o R também está fixo, e o ômega T não está fixo ainda. Mas como o R está fixo, ou seja, tem coerência espacial, ou seja, está saindo tudo do mesmo ponto, desse minúsculo ponto que é essa fenda, você vê que tem essas frentes de onda aqui, ó, meio em tempos diferentes, né? Ou seja, daqui para cá tem uma certa coerência, tá vendo? Ó, tem um lambda, outro lambda, agora tem um lambda maior já. Isso está representando maior, e aqui de novo pequeno, pequeno, pequeno. Isso significa que tem um comprimento de coerência aqui de aproximadamente essa distância.
Então, nesse espaço que eu coloquei aqui, um ΔLC, você tem fótons coerentes entre eles. Se você comparar este fóton com este aqui, eles não são mais coerentes. Então, mesmo se você fizer uma interferência constitutiva e destrutiva, com o fóton que está aqui, com o fóton que está aqui, você não vai conseguir produzir interferência, porque eles não são coerentes entre eles. Então, você consegue produzir um experimento como esse, usando laser, obviamente, porque ele é coerente por vários milímetros. Né? Mas pensa que 1 milímetro é muita coisa. Aqui, você está falando de microns aqui. Quando você tem um comprimento de coerência desse tamanho, significa que, se você quer separar as duas ondas e interferir com ela novamente para produzir um padrão de interferência construtivo, esse desvio não pode ser maior que esse comprimento de coerência aqui. Se for maior, não dá mais interferência construtiva nem destrutiva. Então é isso que o Thomas Young fez. Ele pegou esse experimento, esse sistema aqui, esta fenda, colocou na frente do nosso experimento de fenda dupla. Então aqui atrás está o Sol, colocou uma fenda dupla, gerou uma coerência espacial, ou seja, de um ponto, e fez com que essa fonte S1 e S2 não ficasse muito longa, de maneira que você pudesse produzir lá no anteparo uma coerência, um padrão de interferência, mesmo com um pequeno comprimento de coerência temporal. Por exemplo, esse ponto aqui em cima, ele vem uma onda daqui e outra daqui. Qual que é a diferença de caminho óptico nesse caso aqui? É aqui, não é? É tudo isso. Agora, se eu pegar agora um outro fóton, que veio para cá e para cá, qual que é a diferença de caminho óptico entre os dois raios? É mais pequenininha, né? É somente isso aqui. Então, você concorda que se você tiver um pequeno comprimento de coerência, você vai produzir interferência aonde? Mais restrito à parte central. Se você tiver um laser com comprimento, coerência comprido, de 2, 3, 1 centímetro, 3 milímetros, 1 centímetro, você pode produzir até uma extensão aqui atrás, em que uma diferença entre R1 e R2 vai dar mais ou menos 3 milímetros ou 1 centímetro. Então, no caso do Thomas Young, ele conseguiu fazer o experimento que vocês fizeram mais restrito a uma região muito central, com várias máximas e mínimas, muito restrito ao eixo óptico central. E vocês não, vocês conseguiram fazer uma região de 1 palmo, ou até mais que isso, de 1 metro. Considere que você vai fazer um experimento com o Sol, com laser, e você tem este comprimento de coerência aqui. Então, significa que este pacote de ondas aqui, eles têm um epsilon constante entre eles. Com o outro, com o pacotinho azul aqui, não tem. Então, imagine que no caso A, você está inclinando muito, que eu acabei de falar, está inclinando muito, então você está perdendo essa correlação. Tá? Então, aqui em cima você pode até ter uma padrão de interferência, construtivo e destrutivo, mas vai ser pequeno, vai ser fraco, ou você facilmente vai perder. Porque essa diferença de caminho aqui, ela é maior que o comprimento de coerência da sua fonte. Enquanto no caso B, essa diferença de caminho óptico aqui vai ser menor que o comprimento de coerência. E aí você vai conseguir produzir padrão de interferência. Isso fecha aí para entender como que funciona, como pode funcionar esse experimento tanto com o Sol como com o laser. E o desafio era você fazer o experimento que vocês tinham no laboratório, com laser, você fazer com o Sol. E qual que era a sacada? Eu dava essa aula aqui, e embora, no mês seguinte eu perguntava, vamos fazer um experimento usando a fonte do Sol, para fazer um padrão de interferência. E não conseguia, porque as pessoas pegavam uma fenda dupla, colocavam no Sol e achavam que ia gerar um padrão, mas não gera. O que você precisa colocar é pegar aquele slidezinho de fenda única, uma fenda só, colocar no Sol, produzir uma única fenda, aí você vem com as duas fendas, colocar bem próximo, isso vai gerar uma onda. Quando você chegar com as duas, a onda que passa nas duas fendas vai ter um comprimento de coerência tal que você consiga produzir um padrão de interferência. Num espaço pequeno, assim, uma região pequena, mas você vai conseguir enxergar. Na verdade, tem uma pessoa que conseguiu fazer esse experimento, então